versículo que nós chegamos, Paulo vai explicar então que ele plantou, né? Ele está escrevendo que quem escreveu foi ele. Ele diz: eu plantei. E hoje eu queria trabalhar sobre isso. Eu queria conversar com os irmãos sobre isso, sobre plantar, sobre o plantio. Paulo, quando ele vai falar sobre o que ele plantou, ele está dizendo que ele iniciou os trabalhos evangelísticos na cidade de Corinto. Que ele começou a fazer isso. Que foi ele que deu o pontapé inicial. Quando Paulo está dizendo, eu plantei, ele está dizendo, não tinha ninguém falando do evangelho até eu chegar. Eu fui o primeiro. Amém? Fácil daí? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que plantar é necessário. E em todo tempo nós estamos plantando. Quer você perceba, quer você não perceba. Em todo tempo nós estamos colocando alguma semente em algum lugar. Quer você perceba, quer você não perceba. Tem horas que a gente está plantando bobagem. Por quê? Porque a gente não está vigiando. Para você plantar algo que vai te trazer benefícios, algo que você vai conseguir colher e se satisfazer, nós precisamos de entender que plantar é algo intencional. Quando você quer alguma coisa. Mas todo dia nós estamos plantando. Todo dia nós estamos fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. E isso gera fruto lá na frente. Plantar, além de intenção, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, exige também trabalho. Não é fácil, não é tranquilo, exige trabalho. Se você quer ter frutos que te agradem, que te tragam felicidade. Plantar exige também fé. Aquele que planta, crê que vai colher. Plantar também exige investimento. Você perde hoje para ganhar amanhã. Paulo fez tudo isso. Paulo, quando chega em Corinto, ele não está dando bobeira. Paulo, quando ele chega em Corinto, ele não fica perdendo tempo. A estratégia de Paulo, quando chegar numa cidade, é o quê? Procurar uma sinagoga. Por quê? Porque lá o pessoal já está acostumado com a palavra de Deus. Já está acostumado com o Antigo Testamento. Então, quando ele chega para falar de Jesus para eles, é mais fácil. Mas em Corinto não deu certo. Quando eles chegaram na sinagoga, disputavam com os judeus, o que eles fizeram? Expulsaram eles de lá. Não quiseram saber. Então ele se volta para os gentios. Mas a intenção dele era o quê? Que o evangelho fosse anunciado. Que tivesse ali um foco do evangelho de Deus. Que a palavra de Deus ali tivesse abrigo nos corações daquelas pessoas. Paulo não vai à toa. Quando ele escreve no capítulo 9, ele diz assim que ele corre sabendo o que ele está fazendo. Não como dando socos no ar, como se ele estivesse errando, como estivesse esmurrando o vento.
Mas ele está determinado, ele tem intenção. Eu vou fazer isso. E ele trabalha. Deu trabalho para ele, com certeza. Tudo que você vai fazer que vai render uma coisa boa para você, te dá trabalho. Tudo que é algo que você vai querer colher, que é digno, dá trabalho. E Paulo vai dizer que ele mesmo trabalhou para não pedir oferta para ninguém. Ele diz que vocês conhecem o meu trabalho e fadiga. Eu trabalhei noite e dia, aleluia. Não fui para não ser pesado a ninguém. E ainda vos anuncio o Evangelho. E ele fala assim: não que eu não tivesse que tirar, que eu não pudesse pedir alguma coisa, mas é que eu não queria que ninguém colocasse impedimento. Infelizmente tem gente que, por não querer ofertar, por não querer fazer nada, coloca isso como impedimento de receber a Jesus. E Paulo falou: eu não quero isso. Por quê? Porque eu tenho uma intenção, eu tenho um propósito, eu sei o que eu vim fazer aqui. Paulo está dizendo: eu plantei, mas plantar custou a ele. Plantar custou trabalho. Plantar custa fé. Imagina, você está ali falando, a pessoa não está crendo, você está ali falando, a pessoa não quer saber, ou a pessoa começa e depois para. E ele está ali, continuando. E não desiste. Diz a palavra do Senhor que ele fica ali por 1 ano e 8 meses. Mais ou menos. Trabalhando, falando, martelando, com fé. Por quê? Porque ele está vendo lá na frente os frutos. Ele está vendo lá na frente que ele foi chamado para gerar isso. E exigiu dele investimento. Tempo, dinheiro, preocupações, em oração, em pensar. E quando eu digo em oração aqui, não é oração por ele mesmo, mas em oração intercessória. Jesus de glória. E ser intercessor, não sabe que não é fácil. Santo Deus. Você ajoelhar, pedir em favor dos outros, não é fácil. Você jejuar e pedir em favor dos outros não é fácil. Isso custa. Mas nós temos um propósito. Meu Deus. Por isso que nós valorizamos aqueles que estão perto da gente, que se sacrificam por nós na oração. Muito mais do que qualquer dinheiro que a pessoa possa te acrescentar. Às vezes as pessoas não entendem o valor da oração. É interessante que o rapaz lá em Atos, lá na porta do templo, ele queria dinheiro. Perdeu para ele uma oração. Perdeu uma palavra para ele. E quanta gente por aí só quer saber do dinheiro, mas não quer saber da palavra. Jesus de glória. As pessoas não valorizam isso. Não entendem que isso está sendo semeado na sua vida. E alguém está pagando o preço. Para que eu e você possamos receber de Deus alguma coisa. Jesus de glória. E esse é um outro ponto que eu gostaria de comentar, antes da gente falar outras coisas. Quem planta tem intenção, quem planta tem trabalho, quem planta tem fé, quem planta investe. E muitas vezes, quem planta, aleluia, querendo que os frutos alcancem outras pessoas, Jesus não só assim. de glória. Paulo está plantando, mas quem está colhendo é o reino. Entende isso? Ele não está ganhando um centavo com isso. Ele não procura fama. Ele não procura um grupinho que adore o nome dele. Ele planta
Porque Ele quer ver o reino crescer. Enquanto Paulo está plantando, quem está colhendo? A igreja em Corinto. Enquanto Paulo está plantando, quem está recebendo dons espirituais? A igreja em Corinto. Enquanto Paulo está plantando, quem está recebendo os milagres, as maravilhas? A igreja em Corinto. Que nós possamos chegar a esse nível de fé. Implantar para ver os outros colher. Implantar em favor dos outros. Porque plantar para nós já não é fácil, mas plantar para os outros é mais difícil. E esse é o exemplo que Paulo está dando aqui. Esse é o exemplo que Paulo está dando aqui. Que nós possamos ficar espertos com isso. Plantar exige intenção, e a pergunta é na nossa vida: qual é a semente que você temos plantado? Fala aí. Não fala não, velho. Pensa aí, reflete. Reflete aí com você. Qual semente você tem plantado? Estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim comigo, eu perguntei, e aí, quais são os planos para o futuro? A pessoa falou, eu tenho isso que eu queria, ou então eu vou fazer aquilo. Tá, mas como é que você vai chegar lá? Isso é um objetivo, mas como é que você vai chegar lá? Eu não sei. Falta o quê? Plantar com a intenção de chegar lá. Entende isso? O que você está plantando? Na sua família, você planta o quê? Nós já aprendemos, que o nosso testemunho é uma maneira de semear na vida das pessoas. Você está plantando isso? É necessário e não é fácil. Gente, não é fácil você dar testemunho. Não é fácil. Mulher é fácil. Não é. Não é fácil. A nossa carne não quer dar testemunho de jeito nenhum. A primeira seta que vem é falar assim, mas você só não está fazendo isso para outra pessoa não desanimar. Nossa, você é bobo. Você acredita? Você sabia que tem crente que não faz, se priva de liberdades dele só para ver você crescer? Jesus de glória. Porque sabe que você não está preparado ainda para entender esse nível de liberdade? É a conversa de Paulo em Romanos 14. O pessoal está preocupado. É proibido comer. Não pode comer. Paulo vai dizer assim, olha gente, o reino de Deus não é comida e bebida, não. É paz, amor, alegria no Espírito Santo. Agora, se o teu amigo, que ainda é fraco, e acha que para você ir para o céu você tem que parar de comer uma determinada comida, parar de comer, ali no caso era carne de porco, eram os alimentos considerados imundos no Antigo Testamento. Tenha um pouco de paciência. Não vai fazer um negócio na frente da pessoa para ele escandalizar. Você entende que tem liberdade, mas ele não. Isso é fácil? Não é. Não é. Mas você não está querendo ter fruto? Então é isso que você tem que fazer. Paulo ainda vai explicar, mas uma hora esse crente vai amadurecer e vai entender isso. Amém, irmãos?
Está semeando no seu ministério? Está semeando no seu trabalho? Está semeando em generosidade? São todas sementes que são necessárias se a gente quer ver fruto. São todas sementes necessárias. Se eu não fizer nada, eu vou colher alguma coisa? Vai colher. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não trabalha vai colher barriga vazia. É a Bíblia que diz. Então, se eu não fizer, eu não vou. Vai colher fome. Vai colher pobreza. É o que está falando. Miséria. Se você não fizer nada na sua vida espiritual, o que você vai colher? Distância de Deus. Meu Deus. É o que você vai colher. Você vai se afastar do Senhor. Se você não fizer nada, você já está plantando distância de Deus. William, mas não era a minha intenção. Mas é o que vai acontecer. Se você não fizer nada pela sua família, como você pode querer colher frutos? Gente, é muito difícil, mas é necessário plantar. Ainda que você não vá ver o fruto. Ainda que o fruto germine na outra pessoa. Meu Deus de glória. É necessário plantar. É dureza? Não é fácil. Irmãos. William, eu estou plantando. Está tendo fé que vai colher? Porque se você plantar, mas não crer que Deus vai dar o crescimento, não adianta. Nós estamos falando de bênçãos espirituais. Nós estamos falando de um mundo espiritual. Plantou? Creia. Plantou? Lança a tua semente e não retira a tua mão. Continua firme. Que nós possamos não desanimar de plantar. Tem gente que desanimou de plantar. Tem gente que plantou, mas desistiu. Meu Deus. Não desista. Não desista, Deus ainda dá crescimento. Não desista, Deus ainda faz acontecer. Da glória, aleluia. Não é fácil. Talvez não vai suprir a tua expectativa. Não vai ser do jeito que você quer. Quando a gente fala de expectativa, eu gosto muito de lembrar de Naamã. Naamã plantou demais. Ele escuta uma palavra da menina e com base nessa palavra ele fala assim: não, eu vou levar uns negócios aqui, certo? Vou chegar lá, o cara vai sair, vai levantar a mão para o céu, vai falar com o Deus dele, vai tocar na lepra, a lepra vai ser curada. Quando Naamã chega, nem o profeta sai da casa dele, ele manda o auxiliar. Jesus de glória. É o seguinte, senhor Naamã, se eu quiser ser curado, mergulhe aí no rio 7 vezes. Ele ficou chateadíssimo. Pô, não é assim. Já imagina assim, eu vou pegar aquela menina que falou comigo e vou acertar ela. Ela vai ver só.
Me fez de bobo. Olha o custo dessa viagem de vir com essa minha comitiva aqui para cá, para Israel. Para ir aí nessa água que eu nem gosto. Eu vou pegar essa menina. Imagino eu, esbravejando. E aí, mas graças a Deus, que tem alguém ali do lado dele que vai plantar uma sementinha no coração dele. E vai falar, meu pai, se o profeta tivesse para o senhor plantar a bananeira 3 vezes, que era o cérebro, você não ia fazer. Se o profeta tivesse falado que a única coisa que cura você é uma flor que está na montanha daqui 5.000 quilômetros, o senhor não ia atrás disso? Ele falou só para o senhor mergulhar, mergulha aí. Se não der certo, a gente vem e arrebenta nisso tudo aqui. E aí, imagina, depois que ele plantou tudo isso, ele ainda tem que ter fé. Porque ele dá o primeiro mergulho, não vai curando de pouquinho, né? Não cura nada. Ele dá o segundo, não cura nada. O terceiro, o quarto, o quinto, só no 7º. O que acontece? Foi do jeito que ele pensou? Mas ele colheu a vitória dele. Jesus de glória. Às vezes não é do jeito que você pensa. Você plantou. Ele pôs dinheiro, a viagem custa. Ele ainda foi lá com outras bênçãos, dinheiro, prata, muda de veste, que era muito caro. É verdade que Eliseu não aceitou nada disso, mas ele foi lá. Custou. Foi do jeito que ele queria? Não foi. Mas a bênção chegou. Paulo dizia o plano dele. E aí, uma coisa que nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que plantaram, certo? De pessoas que deram o primeiro passo. Não vou me ater muito aos exemplos, mas um dos exemplos que gerou um título enorme para ele é o próprio Abraão. O que é mais confortável? Eu ficar perto dos meus familiares ou eu ter que sair de uma terra que eu não conheço? O que é mais fácil? Eu ficar perto de onde eu conheço, onde eu sei tudo que acontece, eu não sei onde eu sei, ou ir para um lugar que eu não conheço, onde talvez as pessoas não me respeitem. Onde eu não tenho nenhum apoio, senão aquele que me chamou. Que apoio Abraão tinha? Todo mundo que estava com Abraão estava debaixo da fé de Abraão. Você entende isso ou não? Todo mundo que estava com Abraão estava debaixo da fé de Abraão. Todo mundo estava lá porque acreditava que Abraão sabia o que estava fazendo. De maneira que se Abraão desiste de tudo, não vai ter ninguém ali que vai falar assim, não, eu vou crer agora. Abraão tem que ficar firme. Abraão tem que ficar crendo. Diz para mim, é fácil você ter que ficar crendo pelos outros? Não é. Mas é necessário. Não é fácil você ficar crendo pelos outros. Mas é necessário. E isso é o quê? É semente lançada, irmão. Mas que nós possamos fazer isso com intenção, sabendo o que queremos. Amanhã, quando você levantar, tenha a intenção de fazer as coisas. Olha, eu vou fazer isso aqui porque eu creio que Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso aqui porque eu creio que Deus vai abençoar outra pessoa. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que o meu futuro depende da minha atitude hoje. Meu Deus. É chato, eu tenho que
renunciar a algumas coisas que eu gosto, mas é necessário. E ainda tem o pior. Eu falei disso um pouco no começo. Quantas coisas que têm roubado as nossas sementes? Quantas armadilhas de Satanás têm roubado as nossas sementes? Uma coisa que Satanás adora usar para roubar a semente é distração, né? Alguém estava falando muito desse negócio de distração. Todo mundo gosta de uma distração. Não tem ninguém aqui que vai falar assim, não, eu não gosto de uma distração. Não, eu não acho. Pode ser que o que te distrai é diferente do que distrai outra pessoa. Mas todo mundo gosta de uma distração. E às vezes essa distração tira o nosso foco da onde a gente está. Às vezes a distração tira o nosso foco do que a gente precisa fazer. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso dedicar tempo à minha família. Mas aí o que eu faço? Ligo a TV. Ele é pecado? Claro que não é. Mas tome cuidado com aquilo que você está semeando. Meu Deus. Deus falou comigo, eu tenho que fazer. Mas chega em casa, não faz. A semente é o quê? Como lá na parábola do semeador. Desânimo precoce. O que é isso? O que é isso? Desânimo precoce. Às vezes Deus te dá uma palavra, mas você está tão acostumado a não plantar nada que você fala, essa palavra não é para mim não. Não, Deus não quer isso para mim não. Para mim não vai dar certo. Pode dar certo para o pastor, mas para mim não dá certo. Como é que a semente vai germinar se você está falando que não vai dar certo? Como é que vai frutificar se você está falando que não vai dar certo? Não, mas eu tenho experiência que não vai dar certo. Você sabia que a maioria dos grandes empresários, eles tiveram mais experiências dando errado do que dando certo? Só que teve uma hora que deu certo. Isso no mundo material. Imagina no mundo espiritual. Que o nosso Deus já sabe que a gente é falho. Que o nosso Deus já sabe que a gente não é perfeito. Que a gente erra. E Ele sabe disso e está pronto a te perdoar. Está pronto a estender a mão para você. Está pronto para lembrar que você existe. Da glória. Aleluia. Isso funciona. Não diga que não é para você. Jesus. Plante. Não jogue fora a palavra do Senhor. Nós tentar com a mão, mas se nós possamos valorizar o ato de plantar. A palavra do Senhor nos mostra que ainda há tempo de semear. Se você não semeou ainda dá tempo de semear. Se você não trabalhou ainda em favor da sua semente, ainda há tempo de fazer isso. Jesus de glória. Se a semente foi roubada, ainda dá tempo de recuperar. O seu tempo ainda não acabou. O fruto ainda pode dar. A árvore ainda pode crescer.
Mas é as nossas atitudes que vão fazer a diferença. Jesus. Ali em Corinto, essa carta que nós estamos lendo é Paulo acreditando que a semente vai frutificar. Os irmãos entendem isso? Nós só temos a primeira carta aos Coríntios porque Paulo viu os problemas que estava tendo lá e escreveu para eles. Entende isso? E aí essa carta hoje gera fruto na nossa vida porque ele plantou carta. Meu Deus. Planta com intenção. Planta sabendo o que você quer plantar. Jesus de glória. Infelizmente tem muitos famílias que não têm intenção de ser família. É interessante que eles estão na mesma casa, mas não vivem juntos. Os pais não querem influenciar os filhos. Os filhos não querem valorizar os pais. Não querem ser família. Agora, como você não valoriza uma bênção que Deus te dá, qual é a chance dela frutificar algo bom? De glória. É muito pequena. Para não dizer nula. Tem pai que simplesmente vive com os filhos. Eu vou deixando. Tem filho que tem o pai do lado, mas não valoriza. Tem o pai do lado, mas quer saber da distração. Tem o pai do lado. Eu gosto demais. Os meus meninos vêm da escola e vêm perguntar: pai, você sabe isso? Aí eu falei: eu sei. Mas como é que você sabe? Nossa, filho, você acha que eu também estudei? Eu também estudei. Então ele tem em casa alguém que pode ensinar ele, mas a única coisa que ele quer é a distração. Jesus. Ao invés de crescer, ao invés de aproveitar a bênção. Como o irmão do filho pródigo. Eu falei isso na última sexta-feira também. O irmão do filho pródigo tem um pai em casa, mas a única coisa que ele está pensando é o quê? Que o pai é um patrão. Não, eu vou trabalhar. E aí ele fala: pai, você nunca me deu nada. Eu falo assim: filho, você não pediu. Deus de glória. Se o pai que está vivo dá herança para o outro, o que ele vai dar para o filho que ficou trabalhando para ele? Senão tudo. Se o filho pródigo que não merecia nada ganhou, imagina aquele que trabalhou. Mas às vezes a gente encara o pai só como um patrão. Meu pai vai brigar comigo. Meu pai, não. Exige um momento da correção? Existe. O momento da correção é necessário. Quem ensinou isso? Deus. Em vários lugares da Bíblia. O mais conhecido nosso é o que está lá na leitura da Santa Ceia, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados por Deus, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Como é que um crente pode ser condenado com o mundo? Quando não respeita a repreensão do Senhor. Deus de glória. Aí você é condenado com o mundo. Repreensão é importante? Lógico que é. Mas o Pai não é só isso. Deus não é repreensão o tempo todo. Deus de glória. Nós, como pais, não somos repreensão o tempo todo. Mas se não houver repreensão, não tem correção. E se não tiver correção, não tem mudança no estilo de vida. Se não tiver mudança no estilo de vida, o que acontece? Colhe frutos ruins. Vamos plantar.
agradeço a paciência e a oportunidade, que nós possamos continuar a falar sobre isso na próxima semana.